Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Muito bem, imparáveis! Estamos ao vivo! Como é que vocês estão? A nossa ideia hoje é te entregar o último tiro da polícia, do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará. Agora, né? O Corpo de Bombeiros Militar, não deixa de ser polícia, né, cara? Vai ser policial também, porque o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará tá lá como órgão de segurança pública. Você vai ser policial, bombeiro militar, pode ter certeza disso. Eu vou pedir para você compartilhar essa transmissão com o máximo de pessoas, que eu tô entrando ao vivaço, tá? Já, inclusive, converso com vocês. A gente tá com aquela ressaca do bem, sabe? O que é a ressaca do bem? É quando a gente acabou de fazer um grande movimento. E esse foi o último, né? PC Ceará, a gente entregou a prova na véspera. Inclusive, quem pegou esse material, que é o mesmo de formatação de último tiro, com certeza, certamente fez uma excelente prova. Só você olhar os vários comentários de pessoas que tiveram acesso a isso, a último tiro da PC Ceará e a MRV. E você tem a oportunidade, inclusive agora, de ter acesso ao último tiro do CBM Ceará. Isso mesmo. O último tiro do CBM Ceará está à sua disposição agora com valor promocional. Só você usar esse cupom aqui que vai estar com descontaço para ti, tá? Pega o último tiro do CBM Ceará, porque lá dentro você tem tudo. E, Lucas, eu quero pegar o ingresso também para participar da MRV. Então pega o combo, cara. Pega logo o último tiro e pega o ingresso da MRV do CBM Ceará, a mega revisão de véspera que vai acontecer lá no auditório principal da Universidade 7 de Setembro, a Unicet. A gente fez evento para a PM Ceará lá, fez o evento da PC Ceará agora no sábado, foi incrível, lotação, e vai fazer também lá a mega revisão de véspera presencial para o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará. Já te digo que a camisa vai ser uma camisa inédita, com uma cor diferente, eu só posso dizer lá no dia, uma grande surpresa para quem vai fazer o concurso para o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará. Está muito empolgado para fazer mais um movimento e entregar a prova na véspera. Só para você ter ideia, a gente fez esse movimento agora da PC Ceará, se você for lá no nosso Instagram, você vai ver um montão de gente dizendo que a gente entregou a prova na véspera. Por quê? Porque nossa forma de revisão é a forma que você já tem no último tiro. É essa forma que, inclusive, vou apresentar para vocês. Ó, ninguém entrega uma revista como essa, com 70 páginas, tá? Essa revista, ela inclusive serve, galera, você revisar depois da prova. Por exemplo, essa da PC Ceará tem gente disputando para ter acesso a essa revista. É uma revista com vários flashcards, com vários guias de consulta rápida, com questões comentadas que remontam justamente aquilo que está nos flashes e guias. É perfeito material de revisão, uma estruturação muito boa. A gente não brinca de fazer bons materiais. Essa é a essência da tribo. A gente quer sempre melhorar os níveis de entrega e é por isso que a gente tem conseguido chegar em muitos níveis do Brasil. Só para você ter ideia, eu acho que aqui tem todas, né? Olha aqui, ó. Só para você ter ideia. A gente já fez aqui missão em Sobral, né? A gente já fez missão em Fortaleza, foram várias aqui da PM Ceará. A gente já fez PP Ceará, MRV. Eu não sei se aqui tem, cara, Fortaleza. Esse daqui foi no Piauí, a gente fez MRV.
em Teresina, ou seja, a gente é conhecidíssimo no Brasil por fazer MRV. Já fizemos em Recife, no Pernambuco, já fizemos várias em Fortaleza, né? Em Juazeiro do Norte a gente já fez também. Hoje a gente só faz em capitais. Já fizemos a MRV de Natal, olha isso aqui, ó. Para a Polícia Militar do Rio Grande do Norte, essa MRV, tá? A gente fez em Natal, no Rio Grande do Norte, a MRV da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Já fizemos GMF, Guarda Municipal de Fortaleza, olha isso aqui, ó. Guarda Municipal de Fortaleza, já fizemos também na Paraíba, em João Pessoa, essa daqui foi da MRV da PMPB. Isso é só para mostrar, tem tantas aqui, ó, só para mostrar que a gente não começou a fazer MRV e material de último tiro de agora, não. A gente tem sido conhecido no Brasil por conta disso, de entregar muitos bons valores na reta final. Bons valores esses que são justamente nessas medidas aqui, ó. A gente dá palavras-chave no quadro e também na tela digital, ó, por meio desses flashcards aqui, que inclusive eu vou fazer uma aula para vocês agora com base nesses flashcards. Aula essa que vai subir somente para quem é aluno do último tiro. Isso mesmo. E aí eu coloco as palavras que são importantes, que eu aposto que possam cair na prova, no quadro. E a gente faz sempre essa dobradinha de flashcards com o quadro. Por isso que ninguém bate a tribo em reta final. E se você não pegou ainda o seu combo de reta final, que é o seu ingresso para a mega revisão de véspera presencial em Fortaleza, mais o último tiro, pegue agora, cara. Encosta a câmera do seu celular nesse QR Code e aproveite essa oportunidade que a tribo está entregando para você, tá certo? Show de bola? Mas vamos começar, Cleitinho. Vamos começar, que é o que importa. Vamos para os flashcards e começar o nosso último tiro para o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará em Direito Constitucional. Direito Constitucional, último tiro, nós vamos para o ponto 1 do edital. Natureza, conceito e objeto. Fontes formais, Constituição, conceito, classificação e objeto. O que caracteriza o conceito formal de Constituição? Quando falar disso aqui na prova, conceito formal, você vai lembrar que é um documento solene, elaborado por um poder constituinte, com processo legislativo diferenciado e posição hierárquica superior. Quais são as principais fontes formais do direito constitucional? Constituição escrita, tratados internacionais de direitos humanos, jurisprudência, e aí especialmente as do STF, e costumes constitucionais. São exemplos de fontes formais do direito constitucional, tá? O que é o princípio da supremacia da Constituição? O que é que ele diz? O que é que ele implica? Isso pode cair na prova e esses modelos são muito parecidos com o da FUNESS. A FUNESS gosta de cobrar assim, a gente já aprovou em várias provas. Nenhuma lei ou ato normativo pode contrariar suas disposições, sob pena de inconstitucionalidade. O que é uma Constituição outorgada quanto à origem? Ela é imposta unilateralmente por quem detém o poder, sem participação popular. Lembrando que a nossa Constituição ela tem algumas características. Ela é pra-fe-de, a regra mnemônica, ó, promulgada, rígida, analítica, formal, escrita e dogmática. Qual é a natureza jurídica do princípio da dignidade da pessoa humana? Ela é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Lembrando que os fundamentos é o soci de vaplo, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o nosso pluralismo político. Qual a importância do princípio da separação dos poderes? Limitar o exercício do poder estatal e proteger as liberdades individuais, distribuindo as funções entre legislativo, executivo e judiciário. Qual é a relevância da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal como uma fonte formal do direito constitucional? É uma importante fonte formal, especialmente as súmulas vinculantes e as decisões em controle concentrado de constitucionalidade, que estabelecem interpretações, que são interpretações o quê? Interpretações obrigatórias. O que é que representa o princípio do pluralismo político? A coexistência de diferentes correntes de pensamento e ideologias políticas, respeitando as regras democráticas. O que é que caracteriza uma Constituição rígida? Exige-se o quê? Um processo legislativo mais solene e complexo. Então, quando falar de Constituição rígida, existe um processo mais solene e um processo mais complexo, tá? Por isso que é rígido, para sua alteração. Portanto, galera, quando a gente fala na característica maior da nossa Constituição de ela ser rígida, para aprovar uma emenda constitucional é necessário 3/5, 2 vezes, nas 2 casas do Congresso Nacional. Não se esqueça disso. Qual é o papel do preâmbulo da Constituição Federal? Cuidado, não tem força de lei, não tem força de norma. É uma mera declaração de intenções, ou seja, não tem força jurídica vinculante, mas com relevante valor interpretativo para compreender o texto constitucional, tá bom? Quando é que ocorre a mutação constitucional? É quando há uma alteração do sentido ou alcance de uma norma constitucional
sem mudança formal do texto, geralmente por uma nova interpretação ou por transformação da realidade. Aí acontece o preâmbulo da Constituição, tá? O preâmbulo não tem força de lei e a mutação, melhor dizendo, né? O preâmbulo não tem força de lei, mas quando eu falo de mutação, é uma interpretação que o STF dá, inclusive. É o Supremo Tribunal Federal que faz com que você leia um texto de lei e interprete de um novo jeito. Um grande exemplo disso, e eu estou te falando aqui em último tiro, é que o artigo 5º caput da Constituição Federal, ele diz que todos são iguais perante a lei, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil determinadas inviolabilidades. Ali, nós muitas vezes imaginamos que só os estrangeiros que moram no Brasil têm os mesmos direitos dos brasileiros, e não é verdade, tá? Não é verdade. Então o STF vai lá e dá uma nova interpretação para isso, tá? É por isso que a mutação constitucional é uma mudança no texto da lei de interpretação. Quais são as normas constitucionais de eficácia limitada? Inclusive, essa questão da aplicabilidade das normas constitucionais caiu na prova da Polícia Civil do Ceará. Então, foi a última grande prova da FUNES. Aqueles que dependem de regulamentação infraconstitucional para produzir sua plena eficácia, tá? Então, a norma de eficácia, ela pode ser plena, que é quando ela não tem restrição, ou seja, se a prova colocar aí, ela vai colocar um exemplo. Se não tiver restrição naquele exemplo, ela é plena. Se tiver algum mais, porém, contudo, todavia, nós temos uma norma de eficácia contida. Por exemplo, quando eu digo que todos podem exercer o trabalho livre, exercer sua profissão, desde que atendidas as qualificações profissionais estabelecidas em lei. Ali é uma norma de eficácia contida. E a limitada, ela é programática, ou seja, ela é uma norma para o futuro, tá bom? Então isso aqui pode sim, certamente cair na prova da FUNES, como caiu na prova da FUNES agora, né, para o APC Ceará, e pode cair para o CBM Ceará na prova que vai acontecer dia 24. Qual é o principal objetivo do controle de constitucionalidade? Assegurar a supremacia da Constituição, verificando a compatibilidade das normas com essa supremacia. Qual a importância dos tratados internacionais sobre direitos humanos no Brasil após a emenda constitucional 45 de 2004? Lembre-se que se eu tiver um tratado internacional sobre direitos humanos que tenham sido aprovados por 3/5 duas vezes nas duas casas do Congresso Nacional, isso tem status constitucional. Status constitucional, tá? Isso tem status constitucional, ok? O que significa o princípio da soberania popular? O poder político reside no povo, que o exerce de forma direta, plebiscito, referendo, iniciativa popular, ou indireta por meio dos representantes eleitos. Como o direito constitucional é definido? Um ramo do direito público, que estuda a constituição política de um Estado, organizando os poderes, o Estado e os direitos fundamentais. Leve isso para a sua prova e não erre por nada. Qual é o papel da Constituição em um Estado? É a lei fundamental que define elementos essenciais de um Estado e a qual todas as outras normas devem ser compatíveis. Se eu estou falando é porque cai na prova, por isso que é o último tiro. Qual é o conceito de Constituição, sob a ótica da concepção jurídica pura de Hans Kelsen? É a norma mais importante da nação, pessoal. O melhor conceito de Constituição é aquele que diz que é a norma jurídica pura, tá? Desprovida de elementos sociológicos ou políticos, sendo o fundamento de validade de todo o ordenamento jurídico. É a norma mais importante da nação, esse é o melhor conceito. No que se refere à origem, o que é uma Constituição promulgada ou democrática? É aquela que resulta de um processo democrático, que haja participação popular, geralmente por meio de uma Assembleia Constituinte eleita. É o caso da nossa Constituição Federal, tá? Da nossa atual Constituição. Quanto à forma, o que é uma Constituição escrita? É aquela codificada em um ou mais documentos solenes, com suas normas expressas em texto. Quanto à dogmática, o que é uma Constituição dogmática? É aquela elaborada em dado momento histórico, com base em dogmas e ideologias dominantes, fruto de um trabalho consciente e de um trabalho sistemático, tá? Então esses são os pontos importantes sobre esse primeiro tópico do edital. Poder constituinte, lembrando, se eu estou falando é porque a minha aposta é o último tiro, então se está aqui na forma objetiva de pergunta e resposta é porque eu estou apostando que possa cair. O último tiro ele serve como uma revisão, mas ele serve como apostas do que pode cair. E cá para nós, a gente não tem errado nas nossas apostas de prova. É só você acompanhar os últimos concursos organizados pela FUNES, da PM Ceará e da PC Ceará, que você vai ver a tribo nas cabeças. O que é poder constituinte? Poder constituinte é o poder de criar ou de reformar a Constituição. Ou seja, de instituir ou modificar a ordem jurídica fundamental de um Estado. Quais são as características do poder constituinte originário? É inicial, ilimitado juridicamente, incondicionado e permanente. O poder constituinte originário pode ser dividido em quais formas? Eu posso ter o poder constituinte originário histórico, que inaugura a primeira Constituição de um país, e o revolucionário, que rompe com a ordem jurídica anterior. Então guarde esses dois, histórico e revolucionário. O que é que significa dizer que o poder constituinte originário
é ilimitado juridicamente. Ele não encontra limites no direito anterior, podendo revogar totalmente a Constituição vigente e criar uma nova ordem jurídica. Quais são os limites ao poder constituinte derivado reformador? Limites formais, que são procedimentais, e limites materiais, que são as cláusulas pétreas. Inclusive, as cláusulas pétreas são essas, ó. Elas caem tanto em prova de concurso que fode você, tá certo? Fode você. Forma federativa de Estado, direitos e garantias individuais, voto direto, secreto, universal e periódico e separação dos poderes, tá? Decore isso, filho. O que são cláusulas pétreas na Constituição Federal? São disposições constitucionais que são expressamente protegidas contra propostas de emenda que tendem a abolir direitos e garantias individuais, separação de poderes, acabei de falar, o voto direto, secreto, universal e periódico e a forma federativa de Estado. Fode você, beleza? Qual o quórum necessário para a aprovação de uma emenda constitucional? Falei hoje, 3/5, 2 vezes nas 2 casas do Congresso Nacional. Leve isso para a sua avaliação. O que é o poder constituinte derivado, decorrente, PCDD? É a capacidade dos Estados-membros da Federação possuem para se auto-organizar por meio de suas constituições estaduais, observando os princípios da Constituição Federal. O poder constituinte derivado revisor, ele é diferente do reformador? Sim. O revisor foi um poder transitório exercido uma única vez após 5 anos da promulgação da Constituição, com quórum mais brando, maioria absoluta, para revisar o texto. O reformador é permanente. O que é o poder constituinte difuso? Refere-se à mutação constitucional, ou seja, a alteração informal do sentido da Constituição, sem mudança textual, por meio de interpretações. As propostas de emenda à Constituição, PECs, promulgadas, recebem que numeração? São numeradas sequencialmente a partir da Constituição, tá? Então, as PECs, elas são numeradas uma após a outra, né? A gente tem várias emendas constitucionais no Brasil. O que acontece se uma proposta de emenda constitucional for rejeitada? Isso pode cair na tua prova. Ela não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa, ok? O que é uma reforma constitucional? É o processo formal de alteração do texto da Constituição realizado pelo Poder Constituinte derivado reformador através de emendas constitucionais. O Poder Constituinte originário é condicionado por normas de direito internacional? Juridicamente não, pois sua característica é ser incondicionado. Contudo, em termos de legitimidade e reconhecimento, há argumentos sobre a observância de direitos humanos fundamentais. Tá? O Poder Constituinte derivado reformador pode abolir direitos e garantias individuais? Não pode, galera. Direitos e garantias individuais, eles são, como eu já disse hoje, cláusulas pétreas e eles não podem ser abolidos por meio de emenda constitucional. Isso é uma revisão, isso é o último tiro de direito constitucional, só o que interessa para a prova. Princípios fundamentais e sujeitos dos direitos fundamentais também é um tópico do teu edital do CBMCE. A República do Brasil constitui-se em quê e é formada por qual União? Estado Democrático de Direito, galera. Formada pela união indissolúvel dos estados, municípios, Distrito Federal, isso cai. E aqui nós temos o princípio da indissolubilidade do Pacto Federativo. Princípio da indissolubilidade do Pacto Federativo. Cite os 5 fundamentos da República Federativa do Brasil. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político, tá? Ok? De onde emana todo poder, conforme a Constituição Federal? Todo poder emana do povo, tá? E o povo exerce esse poder por meio dos representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. De que forma o povo exerce o poder? Exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Então, são por meio de representantes eleitos ou então diretamente nos termos da atual Constituição Federal de 88. É assim que o povo exerce o poder. Quais são os poderes da União, conforme o artigo 2º da Constituição? Legislativo, Executivo e Judiciário. São os 3 poderes constituídos, tá? Esses são os poderes constituídos. Qual é a característica fundamental dos poderes da União entre si? Eles são independentes e são harmônicos entre si. É a característica imbuída a esses 3 poderes constituídos. A soberania, como fundamento da República do Brasil, se refere ao poder supremo do Estado em qual esfera? Refere-se ao poder supremo tanto na ordem interna quanto na ordem externa. Qual é o significado de cidadania como fundamento da República?
é a qualidade do indivíduo de ser titular de direitos políticos, capaz de participar da vida do Estado, tá? O que o pluralismo político como fundamento da República garante? Garante a livre manifestação de diferentes ideologias, opiniões e partidos políticos na sociedade. O objetivo de construir uma sociedade livre, justa e solidária é uma norma de qual tipo? É uma norma programática, galera. É uma norma programática que estabelece uma meta a ser alcançada pelo Estado e pela sociedade. Se a cara da FUNESC ele perguntar alguma frase e perguntar se é uma norma plena, se é uma norma contida, se é uma norma limitada, estou avisando, tá? Isso aqui pode cair, esse ponto 46, como todos os outros que eu estou falando, mas eu estou detalhando em especial esse, que inclusive apareceu no domingo agora, na prova da Polícia Civil do Ceará, né? No último domingo nós tivemos a prova da PC Ceará e caiu uma norma de eficácia plena. O princípio da prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais reforça qual característica do Brasil? Reforça o compromisso do Brasil com a proteção internacional dos direitos humanos. O que o princípio da não intervenção significa nas relações internacionais do Brasil? Significa que o Brasil se abstém de intervir em assuntos internos de outros estados e também não aceita a intervenção externa em seus próprios assuntos, tá? Não aceita nem a pau. O repúdio ao terrorismo e ao racismo é um princípio aplicável apenas em território nacional? Não, ele é um princípio que rege as relações internacionais da República Federativa do Brasil. Lembre, fundamentos da República Federativa do Brasil, o famoso só se Divaplu. Quando eu falo de objetivos da República Federativa do Brasil, eu lembro do CEGEP, que é construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, urbano e rural, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos. E quando eu falo dos princípios internacionais da República Federativa do Brasil, eu falo do ainda não comprei recos. Isso cai, tá? Autodeterminação dos povos, independência nacional, defesa da paz, não intervenção, concessão de asilo político, prevalência dos direitos humanos, igualdade entre os estados, repúdio ao racismo e ao terrorismo, cooperação entre os povos, progressão e unidade e solução pacífica dos conflitos, tá certo? Isso aqui aparece nas provas. 51. Pessoas jurídicas são titulares de direitos fundamentais? Sim, as pessoas jurídicas são titulares de direitos fundamentais que eles sejam compatíveis com sua natureza, como o direito à propriedade, à honra, nome e imagem e ao devido processo legal. Os estrangeiros, Lucas, eles não residentes no Brasil, são titulares de direitos fundamentais? Sim, conforme o artigo 5º da Constituição. Os estrangeiros residentes ou não aqui, eles são titulares de direitos e garantias fundamentais. É até interessante a gente ver o artigo 5º, porque ele fala os estrangeiros residentes no Brasil, como se desse a entender que os não residentes não teriam os mesmos direitos. Está errado. É tanto que o nome que dá para essa, digamos, interpretação mais expansiva é aquela que a gente já viu hoje, inclusive, que é a mutação constitucional, tá? Inclusive, a mutação constitucional ela é pleiteada pelo guardião da Constituição Federal, que é o STF, tá? O feto, nascituro, possui direitos fundamentais no Brasil? Sim, o nascituro possui direitos fundamentais, principalmente o direito à vida, desde a concepção intrauterina, que é no momento que o espermatozoide fecunda o óvulo formando a célula ovo-zigoto, tá? Além de outros direitos patrimoniais condicionados ao nascimento com vida. A partir daquele momento, já existe o direito à vida, lembrando que para o STF, o direito à vida é estendido também como a busca da felicidade. A aplicabilidade dos direitos fundamentais às relações público-privadas é conhecida como qual eficácia? É conhecida como eficácia vertical, pois se dá na relação de subordinação entre o Estado e o indivíduo. Pessoas jurídicas de direito privado podem ser titulares de direitos fundamentais? Cite um exemplo. Sim, podem ser titulares de direitos como o direito à propriedade ou à liberdade de expressão. Empresas privadas que prestam serviços públicos podem ser consideradas sujeitos de direitos fundamentais? Sim. Pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos também podem ser consideradas sujeitos de direitos fundamentais, ok? Do que diz respeito à classificação dos direitos fundamentais, vamos lá, isso é o último tiro, a revisão final. O que importa? Eu sei que o ritmo é mais elevado, mas é porque é aula de último tiro, cara, é revisão total. A prova já está aí, batendo as portas. Como os direitos fundamentais são tradicionalmente classificados quanto às gerações ou dimensões? Nós podemos ter 3 dimensões ou gerações de direitos fundamentais: primeira geração, segunda geração ou terceira geração e terceira dimensão. Você tanto pode chamar de um jeito ou de outro. De primeira geração nós temos os direitos sociais, econômicos e culturais? Não, esses são de segunda. Quando eu falo dos direitos civis e políticos, são de primeira. E quando eu falo dos direitos ligados a difusos e coletivos, você lembra de direitos de terceira geração, certo? Então são 3 gerações ou dimensões, como queira, dos direitos fundamentais.
que caracterizam os direitos fundamentais de primeira dimensão. Cite um exemplo. São direitos civis e políticos que exigem uma prestação negativa, abstenção do Estado, exemplo, direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade, direito ao voto. Que caracterizam os direitos fundamentais de segunda dimensão. Cite um exemplo. São os direitos sociais, direitos econômicos e direitos culturais que exigem uma prestação positiva do Estado, exemplo, direito à saúde, à educação, ao trabalho, à previdência social. São direitos, então, eu disse nesse instante, de segunda geração. De terceira dimensão, nós temos os direitos de fraternidade ou solidariedade, de titularidade difusa ou coletiva, que protegem interesses de toda a humanidade ou de grupos. Exemplo, o direito ao meio ambiente equilibrado, um dos maiores exemplos de terceira dimensão. O direito à paz, o direito à autodeterminação dos povos também são exemplos de direitos de terceira dimensão. A classificação dos direitos em gerações ou dimensões implica que as dimensões mais novas revogam ou substituem as anteriores. Cuidado com isso. Em provas da UES já teve isso. Não é isso, tá? Não existe isso. Essa classificação ela é histórica e didática, ela não é hierárquica. Quanto à aplicabilidade imediata, qual é o entendimento geral dos direitos fundamentais? São as normas definidoras de direitos imediatos, têm aplicação imediata. Então, toda a questão está no artigo 5º, parágrafo 1º, né? Se vier uma questão falando que as normas definidoras dos direitos fundamentais têm aplicação imediata, a questão está errada. Tem aplicação imediata, ok? Aplicação, o quê? Imediata. Qual a diferença entre os direitos fundamentais expressos e implícitos? Os expressos são aqueles que são textualmente previstos na Constituição, os implícitos são aqueles que, embora não escritos, decorrem do regime dos princípios constitucionais. Um grande exemplo é o direito à segurança jurídica e à lealdade processual. No contexto da eficácia dos direitos fundamentais, o que é que significa a distinção entre normas de eficácia plena, contida e limitada? Estou apostando em uma questão também sobre esse tema. Apostei para PC Ceará, acertei na mosca, postei até o vídeo no Instagram mostrando que eu falei disso na véspera. Imagina dentro do último título da PC Ceará. Como é que eu vou deixar de falar disso no último título do CBM Ceará, que eu estou fazendo com maior capricho ainda? Claro que eu vou falar. Refere-se à capacidade da norma de produzir seus efeitos, tá? Independentemente de regulamentação. Essa é a plena. A contida, que são efeitos imediatos, mas podem ser restringidos por lei. E a limitada, ela depende de uma regulamentação para produzir os seus efeitos. É tanto que elas são também normas programáticas, tá bom? Normas programáticas. A proteção dos direitos fundamentais cessa com a morte do indivíduo. Em regra, os direitos personalíssimos cessam com a morte. Contudo, alguns direitos, como o direito à honra, à imagem e à autoria, podem ter proteção pós-mortem, ou seja, depois da morte. Esses direitos podem ter proteção. E quem vai exercer a defesa disso são os sucessores da pessoa que morreu, tá bom? Qual a diferença entre direitos fundamentais e garantias fundamentais? Os direitos fundamentais são as prerrogativas em si, tá? O que se tem. Garantias fundamentais são os instrumentos ou mecanismos que asseguram a efetivação e a proteção desses determinados direitos, tá bom? Vamos lá agora para um novo tema do edital: direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à cultura e à moradia, ou seja, um misto entre direitos sociais e direitos, garantias individuais e coletivas, entre o artigo 5º e o artigo 6º da Constituição Federal, tá certo? Vem comigo aqui para a gente mudar um pouco a nossa frequência, ou seja, a gente estava nos flashes. Claro que todos vocês do Último Tiro recebem os flashes, mas eu quero te convidar aqui para vir para o quadro. Ó. Os direitos e garantias fundamentais são esses: direitos individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, políticos e partidos políticos. O rol dos direitos fundamentais é catalogado, mas não é um rol taxativo, é um rol meramente exemplificativo. Dentro desses diapasões, eu chamo a atenção para a igualdade. A igualdade ela é relativa, ela é material, ela é imbuída da isonomia. A isonomia é relativa, a isonomia material. É aquela que diz que homens e mulheres são iguais nos termos desta Constituição. Mas essa igualdade não é uma igualdade absoluta, é uma igualdade relativa. É aqui que determina a regra do concurso público de provas ou de provas e títulos. É aqui onde tem a ideia da mutação constitucional. E se está no quadro é porque eu aposto que possa cair na prova. A mutação constitucional é aquela que faz com que se dê uma nova interpretação para um ponto que está na lei. Tá? É diferente o princípio da igualdade com o princípio da legalidade. A legalidade é aquele princípio que se aplica tanto para a administração pública
como para o particular. A administração pública só pode fazer exatamente o que está na lei e o particular pode fazer tudo, desde que a lei não proíba. A liberdade de pensamento, de opinião, de crença, de domicílio, de comunicação, de ir e vir, de informação, são sempre liberdades que a FUNESC gosta. Inclusive, nessa última prova da PC Ceará, e eu estou falando muito da prova da PC Ceará, porque foi a última prova que teve, caiu sobre a questão da liberdade de informação, inclusive perguntando qual era o remédio constitucional para recebimento de informações ou retificação de dados quando não se prefere fazer para um processo específico. Aí vai ser o habeas data, mas a liberdade pode ser também de ir e vir, que é protegida por uma garantia chamada habeas corpus. Lembre-se da liberdade de pensamento. É vedado o anonimato, isso caiu na prova da Polícia Militar do Ceará, que também foi a FUNESC que organizou. O bom é que a gente já vai fazendo ali as combinações do que esperar a prova do CBM, com base nas duas últimas provas que teve. Isso vai ser bem legal, porque eu garanto que professores que estudam bem as bancas vão conseguir te entregar mais questões. E esses professores estão aqui na tribo, certamente. O direito de reunião está estabelecido no artigo 5º, inciso 16 da Constituição, que diz que todos podem se reunir em paz, pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, necessitando apenas de um prévio aviso à autoridade competente. O STF não autoriza isso. Lembre-se que qualquer reunião que queira frustrar aquela outra reunião tem que ser impedida. Por isso que você tem que avisar. Mas o STF diz que não precisa nem do aviso, tá? Mas como a FUNESC costuma cobrar mais letra de lei, leve que precisa do aviso. Só se de repente ela fosse marcar um território que ela costumeiramente não faz e cobrasse a opinião jurisprudencial. Então você já fique sabendo da opinião jurisprudencial também. Lembre-se que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em flagrante delito, desastre, prestação de socorro durante o dia por ordem judicial, escritório do advogado é casa, escritório do contador é casa, esse estúdio que eu estou gravando isso aqui é casa. Lembre-se que casa não se confunde com carro. Então, carro não é casa, a boleia do caminhão não é considerada casa, tá? O juiz é quem vai determinar essa quebra de sigilo. Sobre a vida, o aborto, a manifestação do pensamento, o anonimato, o direito de reunião, os remédios constitucionais, a liberdade e o uso de algemas são pontos sensíveis que você também tem que levar para a prova da FUNESC. Lembre-se sempre que o direito de informação, quando for reprimido, vai ser objeto de um habeas data, tá? E o habeas data ele tem que cumprir todo o contencioso administrativo, chegar até o último não da autoridade administrativa e vai caber o habeas data. A aplicabilidade do habeas data é plena, serve para retificação de dados e diante do recebimento de informação. E lembre-se, né, cara, isso aqui caiu na prova da PC Ceará, eu fico muito feliz de ter entregado também. Lembre-se sempre também que não haverá penas de trabalho forçado, de banimento cruel, nem pena de morte. As associações não podem existir em caráter paramilitar. O mandato de segurança coletivo, para que seja impetrado, precisa de 1 ano da associação. O Estado não pode dominar as associações, tá? O Estado não pode nem intervir nas associações. As associações representam seus filiados tanto na esfera judicial quanto na esfera extrajudicial. Desapropriação é diferente de requisição administrativa, tá? A desapropriação é para bens imóveis e a requisição administrativa é para bens móveis. Lembre-se que os dois estão embasados no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Prisão civil por dívida não acontece no Brasil, salvo a do devedor voluntário e inexcusável de pensão alimentícia. Lembre-se do júri popular, que é para crimes dolosos contra a vida, soberania dos vereditos existe no júri popular e sigilo das votações. O habeas corpus é diante do direito de ir e vir, não precisa de advogado, não existe habeas corpus com caráter militar, ou seja, não vai caber o habeas corpus em regra. Ele é grátis, assim como é o habeas data, e ele pode se subdividir em preventivo e repressivo. Se não couber nem habeas corpus nem habeas data, vai caber o mandado de segurança, que pode ser individual ou que pode ser coletivo. O individual é pessoa física, o coletivo é pessoa jurídica. Que pessoa jurídica? Partido político com representação no Congresso Nacional, entidade de classe ou associação constituída em funcionamento há pelo menos 1 ano na defesa dos direitos dos seus associados. Também não esqueça que existe um remédio constitucional, que é o mandado de injunção diante de ausência de norma regulamentadora, e essa ausência de norma está tornando inviável determinados exercícios, assim como existe a ação popular, que é diante do cidadão para anular um ato lesivo ao patrimônio público que o Estado participe ou a moralidade administrativa esteja envolvida. Vem na tela, vem na tela. O direito na vida é absoluto ou admite exceções? Admite exceções, como a pena de morte em caso de guerra declarada. A tortura e o tratamento desumano ou degradante são permitidos no Brasil? Não, a Constituição veda expressamente a tortura e o tratamento desumano ou degradante. Qual é o princípio fundamental que garante a liberdade de locomoção? Locomoção no Brasil. A gente tem aqui o quê? A gente tem a todos o direito de ir e vir, e aí o princípio fundamental é esse, de asseguramento do direito de ir e vir. Lembrando que se houver frustração disso aqui, nós temos o habeas corpus. Ponto 70. A liberdade de consciência e de crença é protegida pela Constituição?
Sim, ela é inviolável, a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos locais de cultos e suas liturgias. É garantida a liberdade de expressão intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença? Sim, é livre a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sem que dependam de censura ou de licença. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, conforme a Constituição? Sim, com toda certeza são iguais em direitos e obrigações. Qual é o direito fundamental que assegura a inviolabilidade da casa do indivíduo? O direito à inviolabilidade do domicílio, salvo em caso de flagrante delito, desastre para prestar socorro por determinação judicial durante o dia. A segurança pública é dever de quem? Direito de conformidade de quem? É dever do Estado. Direito e responsabilidade de todos. Eu estou lendo palavras-chave que são importantes para a prova. Direito à propriedade é absoluto ou pode ser limitado pela Constituição? Não é absoluto, até porque nós temos relatividade dos direitos fundamentais, uma característica imbuída aos direitos fundamentais. A propriedade atenderá à sua função social. A Constituição Federal assegura o direito à herança? Sim, com toda certeza assegura o direito à herança. A desapropriação de propriedade privada é permitida no Brasil? Em que condições? Sim, por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição. O direito à educação é dever de quem? É dever do Estado e da família. Qual é o objetivo da educação? Pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Qual é o objetivo da educação, conforme a Constituição? Já foi. Saúde é direito de quem e dever de quem? É direito de todos e dever do Estado. Estou fracionando os pontos do edital, te entregando ouro em pó. Qual é o fundamento do direito ao trabalho na Constituição Federal? Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa quando falar de trabalho. O que a Constituição garante em relação ao salário mínimo? Garante salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, tá certo? E de sua família, beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. O direito ao lazer, galera, está expressamente previsto na Constituição onde? Como nos direitos sociais, tá? Quando fala de direitos sociais, eu tenho que entender esses aqui, ó. Edu mora ali, saúde trabalha lá, Assis é trans, prossegue presa. Educação, moradia, alimentação, saúde, trabalho, lazer, assistência aos desamparados na forma da lei, transporte, proteção à maternidade, infância e juventude, segurança pública e previdência social. Legal, né? Esse é o nosso último tiro. Meus amigos, essa é a parte 1. A parte 1 do último tiro, que eu quis fazer no estudo de estúdio aberto, estilo. Claro que tem muita coisa para rodar, mas só para você entender que aqui a gente não brinca de fazer boas revisões. Claro que vai ter uma parte 2 do direito constitucional, que vai continuar, Cleitinho, a partir dos limites e restrições aos direitos fundamentais. Esse último tiro, então, se divide em 2 grandes aulas, tá? A gente sempre está interagindo entre o quadro, os flashes e os guias. E se a parte 1 está sensacional e muito objetiva, imagina a parte 2. Para você ter acesso a tudo isso, a todas as aulas de último tiro, é só você encostar a câmera do seu celular nesse QR Code que está aparecendo aí e aproveitar o combo que junta o último tiro a MRV presencial com palavras-chave, onde você recebe uma revista como essa e tem acesso a tudo que interessa para a sua prova da polícia, do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, tá certo? Ó, usa esse cupom agora, essa chance que está aparecendo vai aparecer só essa vez para você. Vou deixar esse QR Code aí, lembrando que amanhã também tem uma aula, só que vai ser de direito administrativo, vai ser a parte 1 também do direito administrativo, o que mais eu aposto que possa cair na prova do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará. Aula super objetiva, onde eu entreguei essa parte inicial que acaba sendo um pouco chatinha do edital de direito constitucional, mas que, claro, por meio de flashes, por meio de guias, a gente consegue massificar e deixar muito mais degustável, tá certo? Encoste a câmera do seu celular nesse QR Code e aproveite essa chance que eu tô te entregando agora. Vem pra tribo, usa esse cupom, pega o seu último tiro, pega o seu MRV, pega o seu combo de preferência. Lucas, quero só o último tiro. Tem aqui só o último tiro. Lucas, quero só MRV. Tem aqui só MRV. Por que você não une os dois? Com esse valor promocional que tá aparecendo aqui, é muito melhor. Qualquer dúvida que você tenha, é só chamar aqui em um desses WhatsApps que tá aparecendo aqui, que a galera de suporte vai te ajudar, beleza? Amanhã nós temos um novo encontro, dessa vez com direito administrativo. Tenham todos uma excepcional noite e até a próxima. Rumo ao CBM Ceará. Valeu! We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we'll